Boa noite, graças e paz. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses. Vamos seguir, caminhar mais um pouquinho. Filipenses capítulo 1. Hoje, do versículo 20 ao versículo 26. Amém? Todos encontraram? Se você está sem Bíblia, pode acompanhar aqui na projeção. O importante é acompanharmos juntos. Vamos ler. Filipenses 1, de 20 a 26. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Quero orar com você mais uma vez. Feche seus olhos, por favor. Vamos falar com o Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque esta é a tua palavra. Embora tu tenhas usado homens para registrá-la, esta palavra é tua. Ela é divinamente inspirada e só ela é divinamente inspirada. Ela é útil, ela é apropriada, ela é apta, ela é capaz de nos alcançar, de penetrar profundamente em todas as áreas da nossa vida e de nos conduzir, Senhor, à entrega, ao aperfeiçoamento, Senhor, ao arrependimento, à conversão, à instrução, à exortação e tudo aquilo que o Senhor entende fazer, porque é a tua palavra. Nós oramos para que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor fale com cada um de nós. Deus, nós cremos, e caso alguém não creia nesta verdade, nós cremos que o Senhor pode perfeitamente nos tocar nessa noite, que o Senhor pode, Senhor, fazer aquilo que o Senhor nos trouxe aqui para que fosse feito. Obrigado porque não existe acaso contigo. O Senhor move céus e terra para cumprir os seus propósitos, porque o Senhor é Deus. E ainda que algum coração incrédulo, Senhor, descrente, tenha adentrado nessa noite, neste lugar, ainda sem saber ao certo por que está aqui, que em nome de Jesus o Senhor traga sentido a esta noite, a este coração, a esta mente, a esta vida. Que a tua palavra por si só nos sonde, nos esquadrinhe, nos ilumine e cumpra os teus propósitos sobre nós. Submetemos a ti, ao teu governo, ao teu domínio, Senhor, todas as coisas, tudo, todos nós, cada parte do nosso corpo, cada parte do nosso ser, cada pensamento e cada sentimento. Em nome de Jesus, nós oramos crendo que o Senhor nos edificará, que o Senhor falará conosco, que o Senhor nos desafiará e que também o Senhor nos constrangerá nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se você está caindo de paraquedas aqui nessa noite, eu quero te contextualizar. A gente tem feito um estudo nessa carta que o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que ficava na cidade de Filipos, muito provavelmente, e
Nós temos estudado, começamos há algum tempo já, mas ainda estamos no capítulo 1, tá bom? O apóstolo Paulo está preso em Roma, está escrevendo a este povo a fim de instruí-los e de mostrar a necessidade de continuar contando com a participação deles no seu ministério, demonstra a sua alegria pela participação desses homens e mulheres com relação a tudo que ele tem vivido, ora por esses homens e mulheres, ora por esta igreja, a fim de que eles permaneçam fazendo o que eles têm feito corretamente, e também a fim de que eles cresçam, de que eles amadureçam, que eles abandonem algumas outras coisas e que eles também perseverem em determinadas outras coisas. Paulo está trazendo orientações, uma carta repleta de carinho, uma carta repleta de amor, não é uma carta das mais duras, dentre aquelas que Paulo já escreveu. Nós temos conversado um pouco a respeito disso, né? Paulo, em alguns outros momentos, é muito mais duro. Escrevendo aos Filipenses, ele não precisa se dar esse trabalho, porque ele conhece esse povo a ponto de saber que ele não precisa pesar a mão. Então, é uma carta mais afetuosa, uma carta mais carinhosa. E as últimas mensagens a respeito desse texto vão nos mostrar a felicidade de Paulo, mesmo preso, com relação àquilo que está acontecendo no mundo lá fora. Paulo vai mostrar para esse povo a sua grande alegria no fato de que, embora ele esteja preso, e não por crimes que ele tenha cometido, mas preso por ser fiel ao Senhor, e essa fidelidade de Paulo a Deus, a palavra, o propósito para o qual o Senhor o havia chamado, incomoda muita gente, ao ponto desse homem ser injustamente acusado e de acabar sendo preso. Uma das coisas mais interessantes é compreender a noção que Paulo tem a respeito da sua prisão, sabendo que está preso porque Deus permitiu que ele fosse preso, a fim de que Paulo fosse utilizado por Deus para alcançar pessoas, e nós vimos isso pelo menos 2 semanas atrás, seguidamente, a fim de que Paulo alcançasse pessoas que, se ele estivesse solto, não seriam alcançadas. Ele vai dizer, olha, como consequência da minha prisão, o pretório, a guarda do imperador romano, tem sido alcançada, porque nos turnos que esses soldados fazem para me vigiar, eles têm ouvido a palavra de Deus. Então, como o próprio apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Este homem estava praticando aquilo que escrevia, ele estava pondo em prática as coisas que ele cria como verdade, e que nós também cremos, amém? É essa dimensão que Paulo está enfrentando, é esse tipo de vida que ele está vivendo agora, é esse cenário em que Paulo se encontra. Paulo está preso, escrevendo a uma igreja, aliás, escrevendo a várias igrejas. Vimos na semana passada que um dos motivos de Paulo permanecer feliz era não se permitir entrar na ociosidade. Enquanto os inimigos de Paulo, seus adversários, que celebravam o fato dele estar preso por inveja, celebravam o fato dele estar preso, achando que tinha acabado, o ministério de Paulo acabou, a obra que Paulo tem a realizar acabou, agora nós vamos tomar o lugar dele e nós vamos ter de volta o status, a posição que nos pertence no meio da igreja. Enquanto esse povo vivia essa realidade de inveja, de cobiça, de ganância, Paulo se alegrava e ele escrevia cartas. Nascem as epístolas da prisão, não é isso? Nós vimos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, e nessa dimensão, Paulo vai se mantendo ocupado e vai trabalhando para a glória de Deus. E aí ele termina, que foi como nós concluímos na semana anterior, dizendo que, versículo 18, mas o que importa que alguns estejam pregando a Cristo por motivos egoístas? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso eu me alegro. E continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo está declarando a sua convicção de que, pelas orações da igreja e pela ação do Espírito Santo de Deus, ele pode permanecer inabalável diante do que ele está enfrentando, seja a prisão, seja a afronta dos seus adversários.
E ele começa o versículo 20, que é onde nós, de fato, vamos trabalhar nessa noite, dizendo assim, olha, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Eu quero pensar com você inicialmente nessas duas palavrinhas. Quando ele vai dizer assim, aguardo ansiosamente e espero. Aguardo e espero. São duas palavras que soam redundantes. Parece que, até numa figura de linguagem, o povo judeu gostava muito de fazer isso, né? Repetir expressões, às vezes a mesma palavra repetida seguidamente, para enfatizar mesmo. Parece que Paulo está tratando dessa forma aqui. Mas, na verdade, não é a mesma palavra. Paulo usa duas palavras diferentes para dizer coisas que se completam, a fim de expressar aquilo que ele realmente está sentindo e está vivendo, enquanto está preso. Quando ele diz, aguardo, a palavra que Paulo utiliza, para nós, deve ser compreendida como uma expectativa ardente. Ele não está simplesmente sentado, como vocês estão, esperando que dê 20 horas, para que talvez o culto acabe e você possa cumprir o seu ritual dominical, voltar para sua casa e, quem sabe, começar uma semana dentro da sua rotina normal. Paulo não está sentado, Paulo não está acomodado. Paulo está sendo movido no seu coração por uma forte, ardente e às vezes ansiosa expectativa. O apóstolo Paulo está sendo tomado por um sentimento que o leva quase à ansiedade. É alguém que fica o tempo inteiro pensando não no que está vivendo naquela hora, mas no que está por vir. É uma expectativa real, concreta, de algo que diz respeito ao futuro. E não é uma simples expectativa, é algo que queima no coração dele. A outra palavrinha que ele apresenta para nós é espero. E também não é um espero de estou acomodado no meu lugar, aguardando que a minha senha chegue para que eu seja atendido. Paulo diz que aguarda cheio de esperança. Esse espero que a NVI apresenta para nós, e é a linguagem que nós estamos usando nessa noite, é a expressão de um homem que diz, o meu coração está completamente tomado de uma expectativa daquilo que está por vir, uma expectativa que arde no meu peito, que não me deixa em paz, que não me dá sossego, que me leva a pensar no dia de amanhã. Não como alguém que teme, não como alguém que está desesperado, mas como alguém que está completamente tomado de uma real esperança. A junção dessas duas palavras basicamente acontece somente duas vezes no Novo Testamento. Aqui em Filipenses, capítulo 1, e em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Para você ter uma ideia, não existe menção desta palavra que ele apresenta como expectativa antes do texto grego do Novo Testamento. Essa palavra é utilizada pela primeira vez quando os escritos cristãos começam a ser desenvolvidos. Ela é tipicamente uma palavra bíblica, uma palavra cristã. E quando elas caminham juntas, elas têm a intenção de nos mostrar o quanto o coração de um homem e de uma mulher de Deus pode ser tomado pela expectativa daquilo que Deus está por realizar, não com medo do que Ele está por fazer, mas com total esperança e confiança de que esse Deus a quem nós servimos tem o melhor preparado para nós e cumprirá no exato momento que lhe convier. É disso que Paulo está tratando. Ele começa dizendo, eu sei que as orações de vocês, a ação do Espírito Santo de Deus, redundará na minha libertação. Nós falamos a respeito dessa libertação. É evidente que Paulo tem a expectativa de ser solto. Irmãos e irmãs, Paulo está preso, e embora ele veja o agir de Deus ali nas cadeias, embora ele veja o Senhor alcançando os carcereiros, os guardas,
aqueles que iam para servi-lo, para conhecê-lo, porque a fama de Paulo já havia se espalhado. Embora ele veja Deus agindo no meio daquele povo, Paulo tem o desejo de ser solto. Paulo não faz parte de uma filosofia platônica que apresenta o corpo como algo mau, como algo ruim, e que por isso não tem nenhuma importância. Paulo é um cristão na essência mais pura dessa palavra. Então ele ama a sua vida, mas ele não a coloca acima de qualquer outra coisa. Ele não a coloca acima dos interesses dos outros, como nós veremos nessa noite, e não a coloca acima dos interesses de Deus. Então Paulo tem a esperança de ser solto e isso arde no seu coração. Mas a esperança de Paulo é que essa libertação, independente de ser solto ou de morrer, cumpra plenamente os propósitos de Deus na vida dele. Esse homem é fora da curva, como se diz. Esse homem é ímpar. A primeira palavra que Paulo utilizou aqui, que nós começamos a falar a respeito dela, que é aguardar, e a NVI apresenta como aguardo ansiosamente, ela é, na verdade, uma composição de uma preposição e de outras duas palavrinhas que, somadas, formam esta palavra que nós entendemos como aguardar. Se nós fôssemos juntar essas três palavrinhas e entendê-las ao pé da letra, basicamente o que Paulo estava querendo dizer era assim: olha, eu fico na pontinha dos pés, coloco a minha cabeça na altura da janela, supondo que é uma janela, e embora eu esteja aqui enclausurado, os meus olhos estão além dessas grades. Eu olho para o que está diante de mim, eu vejo lá fora. É alguém que vê acima ou além de, com os olhos perfeitamente fixos num alvo. Irmãos e irmãs, juntemos as duas coisas que Paulo nos apresenta no início do versículo 20. Eu aguardo. De que forma? Eu me coloco na ponta dos pés, fixo os meus olhos num alvo, naquilo que eu creio que está para acontecer. E eu não fico parado, alucinado, olhando simplesmente para aquilo. Eu fixo os meus olhos lá, porque o meu coração arde de esperança pelo que meu Deus está para realizar. O que nós precisamos pensar aqui nesse momento é o que leva Paulo a agir dessa maneira. Queridos e queridas, por circunstâncias muito menores do que o que Paulo está enfrentando, do que ele já enfrentou durante toda a sua vida, do que ele já enfrentou durante todo o trajeto até chegar aqui neste ponto, em que para escrever essas palavras, Paulo sofre. E por coisas muito menores, nós perdemos de vista. Lembra que aguardo ansiosamente é fixar os olhos num alvo além do ambiente ou da circunstância que nós estamos, como alguém que fica na pontinha dos pés e olha lá no horizonte. Por coisas muito menores, nós perdemos de vista aquilo que está além do nosso momento, da nossa circunstância atual. Por coisas muito menores, e eu não estou desmerecendo o teu sofrimento, a tua dor, a tua limitação, a tua provação. Eu estou falando também de mim. Porque por dificuldades muito menores do que as que Paulo está enfrentando aqui, eu me perco. É aquela sensação de que a gente não consegue fazer os pensamentos pararem. Você não sente isso, graças a Deus, é coisa que só acontece comigo. Você não consegue fazer a mente parar de girar. Parece que as engrenagens do nosso cérebro não param de trabalhar, elas estão quase ressecando, porque falta lubrificação de tanto que estão girando e trabalhando e produzindo. O coração palpita. E eu fico: Senhor, não me deixe desesperar, não permita que eu me desespere, não permita que a ansiedade me tome, não permita que o medo me domine, que a insegurança assole a minha mente e o meu coração.
Não permita que a minha base seja desestruturada, que os meus alicerces sejam rompidos por coisas bem menores do que o que esse rapaz está enfrentando. Então a gente precisa parar, quando olha para esse começo de texto e vê Paulo dizendo que ele aguarda numa expectativa real que arde no seu coração, carregada de esperança e não de medo. Porque, sejamos sinceros, até quando a gente tem esperança, a nossa esperança é impregnada de medo. Não é verdade? Eu tenho esperança de que Deus vai fazer algo acontecer, mas é uma esperança que lá no fundo tem uma manchinha de medo. E se Deus não fizer? E se nada acontecer? Paulo não está vivendo isso. A esperança de Paulo é imaculada. Ela não tem essa mancha do medo. Ela é uma esperança real de um homem que conhece o Deus a quem ele serve. Eu quero ler um texto com você, fora de Filipenses, Atos, capítulo 27, versos 23 e 24. Se você está com a tua Bíblia aberta, o título, provavelmente, do capítulo 27 é A Viagem de Paulo para Roma, onde ele está preso, ok? E nos versos 23 e 24, há uma fala de Deus para com Paulo. Paulo, num navio, naufragando, ali sucumbindo pela força do vento, recebe um encorajamento da parte do Senhor. Versículos 23 e 24. E agora ele vai falar, o próprio Paulo falando com os demais que estavam ali com ele no navio. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Eu vou ler o 25, já que a gente está aqui. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Irmãos, eu morro de medo de água. Eu não tomo banho no chuveiro de boia para não passar vergonha. Mas eu não confio em nada acima dos meus tornozelos. Quando eu penso que esse homem está à deriva num navio, que até a estrutura do navio já começou a ser lançada para fora, lançada ao mar, para que eles conseguissem, talvez, pela graça de Deus, chegar a alguma ilha, a algum porto seguro, sem que todos morressem em alto mar, eu já me vejo totalmente paralisado. Paulo está encorajando esses homens, e ele permanece inabalável. Essa firmeza, essa convicção do apóstolo Paulo tem uma razão. Qual é a razão dessa fé, dessa certeza que esse homem tem de que vai acontecer da forma que Deus lhe falou? Ele diz aqui: esse é o Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo e a quem eu adoro. Acabou. O nome disso é relacionamento. O nome disso é relacionamento. Irmãos e irmãs, Paulo não se altera pelas circunstâncias. A fé desse homem, a esperança. A esperança de Paulo, a expectativa que arde no seu coração, não é determinada pelo que está acontecendo à sua volta. É como nós, de forma até clichê, nesse nosso evangeliquez, costumamos dizer: não vivo pelas circunstâncias, eu não caminho por aquilo que os meus olhos veem. Nós cantamos isso, mas quando as lutas chegam, a gente esquece da música. Ele está dizendo para nós: olha, a minha vida não é regida pelo que os homens preparam, pelo que os homens fazem, pelo que acontece à minha volta.
Porque independente do que me aconteça, os meus olhos estão fixos, além de onde eu estou e do que eu estou enfrentando. Deixa eu te perguntar um negócio. Você conhece a Deus o bastante para fixar os seus olhos em promessas, em palavras, que este Deus tenha te dado? E eu quero deixar claro para você que esta é a principal maneira de Deus nos falar. Pare de correr atrás de revelação. Esta é a maior revelação que o Senhor, o nosso Deus, pode nos conceder. Não desprezo as profecias, porque isso é bíblico. Mas acima de qualquer palavra humana está a palavra de Deus. Deixa eu continuar com o que eu estava dizendo. Existe para você, meu irmão, minha irmã, uma palavra clara da parte do Senhor, uma direção, uma promessa, como essa que Paulo recebeu em Atos capítulo 27. Paulo, não tema, você está aí e tudo está acontecendo, mas eu estou contigo, e nenhum desses homens se perderá, porque importa que você chegue a Roma, e eu vou te usar lá. Existe do Senhor uma palavra para a tua vida, que te conduza, que te oriente, uma direção tão clara que você possa fazer como Paulo fez, pôr-se na pontinha dos pés e olhar fixamente além daquilo que você está enfrentando hoje. Porque se não houver, você será abalado, e você será abalada por essas circunstâncias que nos atormentam. Você tem clareza do propósito de Deus para a sua vida? Porque não tendo tudo que chegar até você, vai acabar alterando o teu propósito de vida. É quando alguém chega para você e diz assim, olha, mas por que você está fazendo tal coisa? Não, rapaz, não vai por aí não, vem por aqui. Aí você diz, é mesmo, né? É bem que eu estava pensando nisso. Aí muda de direção. E quando dá mais alguns passos, outra pessoa vai se apresentar para você e vai dizer assim, olha, mas tem certeza que é por aqui? É esse caminho que você tem que pegar? Não, é sim, eu estou querendo chegar lá em tal lugar. Não, antes de ir para lá, passa aqui nesse outro, que você vai curtir, você vai gostar. Aí você diz, tá bom, não tenho pressa mesmo de chegar. E a gente vai alterando a nossa rota, porque a gente não sabe onde quer chegar. A gente não tem uma direção, a gente não tem um propósito. A gente deixa a vida nos levar. O relacionamento de Paulo com Deus me impressiona. A confiança, a fidelidade, a maneira como Paulo se relaciona com esse Deus é impressionante, gente. Ele diz, o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu adoro. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem é o Deus a quem você pertence? O Deus a quem você serve e o Deus a quem você adora? Quem é? Se esse Deus é você mesmo ou você mesma, a coisa vai de mal a pior. Porque na melhor das hipóteses, hoje você acordou de bom humor. Amanhã pode não ser assim. Há 30 segundos você estava bem. Mas alguma coisa aconteceu, algo te contrariou. E as coisas já mudaram no teu interior. Porque nós somos assim. Nós somos assim. Este Deus, a quem Paulo pertence, serve e adora,
jamais mudou ou mudará. Jamais. E é por isso que ele mantém os seus olhos fixos naquilo que Deus lhe prometeu que faria. O texto vai continuar. O apóstolo Paulo vai dizer: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Quando Paulo está dizendo, eu aguardo e espero que em nada serei envergonhado, dentro daquilo que nós temos caminhado nessa noite, na compreensão dessas palavras, na compreensão desse texto, Paulo está dizendo, eu posso ter a certeza de que Deus jamais permitirá que eu venha a ser envergonhado, ainda que eu esteja preso. Paulo é de fato um obreiro que não tem do que se envergonhar. A sua confiança, o seu relacionamento com Deus lhe asseguram. Não há o que temer. Você não precisa temer nada nem ninguém. Você não será envergonhado. O Senhor está contigo. Ele, firme nessa promessa, nessa palavra de Deus, vai nos dizer, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo. Como nós vínhamos pensando, o que Paulo fazia não deixa de ser feito porque algo mudou à sua volta. É a clareza que este homem tem a respeito do propósito da sua vida. Ele existe por uma razão. E desde o dia em que ele entendeu esse propósito, ele continua vivendo em função disto. Aí, ele vai dizer que, ainda que ele esteja preso, quer viva, quer morra, quer seja liberto, quer seja executado, Cristo será engrandecido no seu corpo. Eu quero pensar com você a respeito desse exaltado Deus na vida de Paulo, através do corpo desse homem. Esse engrandecimento que Paulo menciona, através do seu próprio corpo, da sua própria carne, é um sentido literal. E a teologia de Paulo, o pensamento, o raciocínio de Paulo a respeito do corpo é algo muito interessante. Eu quero que a gente leia alguns textos para clarear um pouco o nosso entendimento a respeito de como Paulo pensa sobre o corpo, sobre o seu corpo e sobre o nosso corpo. Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, de 1 a 14. Numa pergunta retórica, Paulo começa falando: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos.
Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Paulo escreve esse texto para mostrar a esses homens e mulheres a importância de que a semelhança de Cristo, representados pelo batismo, quando nós descemos as águas, deixando que ali toda a nossa antiga forma de viver fique, e nós subimos das águas, simbolizando uma vida nova em obediência a Deus, livre de toda escravidão do pecado que antes nos dominava. Nós não sejamos mais homens e mulheres que dispõem o seu próprio corpo para satisfazer os seus próprios desejos pecaminosos. Paulo diz, não coloquem mais a sua mão, não coloque mais o seu pé no caminho errado, não toque naquilo que Deus não se agrada, não olhe para aquilo que não deve olhar, cuidado, boquinha, naquilo que você fala. Atente para os seus ouvidos para não dar atenção àquilo que você não deveria estar se envolvendo, ouvindo e depois acabando interiorizando essas coisas. Paulo diz, no começo dessa nossa visita ao seu raciocínio no que diz respeito ao corpo. O corpo de um homem e de uma mulher que pertence a Deus não é mais de forma alguma utilizado para satisfazer os seus próprios desejos. Agora é um corpo que vive para a glória de Deus. Tem outros textos. Ainda no capítulo 6, o verso 19, diz assim: falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Um outro texto, Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo continua nessa levada. E ele nos diz o seguinte: portanto, irmãos, portanto é a conclusão de uma linha de raciocínio. Eu estou falando com vocês, ensinando, admoestando, instruindo, organizando a mente, o coração, o raciocínio de vocês. Chega num determinado momento, eu digo assim, olha, queridos, portanto, de acordo com tudo que nós temos falado, prestem atenção nessa conclusão. Portanto, irmãos, rogo, peço, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A proposta de Paulo, se encaminhando para o final do seu raciocínio a respeito deste ponto, é: queridos e queridas, entendam que o corpo de vocês deve ser totalmente entregue ao Senhor como um sacrifício. Ele não está dizendo tire a própria vida. Ele não está dizendo lance-se ao fogo. Ele está dizendo, coloque-se inteiramente à disposição do Senhor e não mais se sujeite a si mesmo ou àquilo que antes você fazia, como obediência aos seus desejos e aos pensamentos alheios. 1 Coríntios, capítulo 6. Versos 19 e 20.
Palavras do apóstolo Paulo agora à igreja de Corinto. Acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Você consegue perceber qual é a linha de raciocínio de Paulo quando ele fala sobre o corpo, sobre o nosso corpo, sobre o corpo dele, sobre o corpo dos cristãos? Ele deixa muito claro para nós que o nosso corpo não nos pertence. Aqui, escrevendo aos Coríntios, ele diz: vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus através do corpo de vocês. Esse homem é claro ao extremo. O problema, queridos e queridas, é que alguns de nós ou não entendem, ou já entenderam e não querem viver essa realidade. Para um pouquinho aí. Começa a se perguntar, diante de Deus. Paulo, escrevendo em Romanos 12, a gente leu, ele diz: olha, eu rogo com base nas misericórdias de Deus. É a melhor forma de entender aquele versículo 1. Tendo como vista a misericórdia que Deus tem manifestado sobre nós, ao ponto de não nos consumir. Eu quero fazer um pedido a vocês. Apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Porque Ele é misericordioso. Coloquem-se inteiramente à disposição dEle para viver de acordo com a vontade dEle. É disso que Paulo está falando, Romanos 12, 1. Para um pouquinho e pensa aí, por favor. O seu corpo é um sacrifício vivo, não morto, vivo, santo, separado e agradável a Deus. O seu corpo é um instrumento hoje, os seus membros são instrumento de justiça. Você se policia no que diz, você se policia no que olha, você se policia naquilo que para ouvir. Você se policia no caminho em que coloca os seus pés para trilhar. Você se policia na roupa que você usa. Para pensar, as tuas roupas, as minhas roupas, elas glorificam o nome do Senhor. Paulo está dizendo: Cristo será exaltado, engrandecido através do meu corpo. Então o que eu visto, o que eu uso, a maneira como eu cuido da minha saúde. A gente não precisa ficar se detendo em coisas espalhafatosas, que chamam muito mais atenção. Eu não estou falando só sobre imoralidade sexual, embora isso faça parte do pacote. Como é que você cuida da tua saúde? É de pastel em pastel, de gordura em gordura? Não pratica atividade física, queridos e queridas? Mordomia cristã, administração do cristão em todas as áreas da sua vida. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, nós acabamos de ler. Você acha mesmo que o Espírito Santo fica feliz dentro de um corpo maltratado, mal cuidado? O apóstolo Pedro, na sua carta, vai escrever, nos orientando a respeito de como a mulher deve viver e proceder. A palavra de Deus nos orienta, mulheres, que a beleza de vocês não seja exterior, não esteja condicionada àquilo que vocês utilizam. Irmãos, usos e costumes, nós não encasquetamos com essas coisas. Você pode usar brinco, você pode usar maquiagem, você pode se embelezar. Até deve, mas há uma ordem, há uma decência. E todos nós sabemos que muitas vezes existem adereços que são colocados sobre o corpo, não para que Cristo seja engrandecido e glorificado, mas para ressaltar alguns atributos.
gente falou sobre motivação na semana passada, vocês lembram disso? O que nos move a fazer aquilo que nós fazemos. O que te move a usar aquilo que você usa. O que te move a usar o que você usa. Talvez você esteja pensando aí, e eu vou ser um extraterrestre então, porque todo mundo faz assim, todo mundo vive assim. Eu não sei o que você quer ser, mas eu não sou desse mundo. Se você quer ser desse mundo, fique nesse mundo, porque eu não vou ficar aqui em nome de Jesus. Eu vou para a minha morada celestial. Jesus me diz em João capítulo 14, não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para lá preparar, e se eu for, eu voltarei para buscar aqueles que são meus. Eu quero ir para lá. Isso aqui não é o meu lugar. Tudo isso aqui vai passar. Então, se você quer ser parte desse mundo, seja parte desse mundo, mas creia que este mundo não herdará o reino de Deus. Eu não estou com raiva não, queridos, é só que... É que o assunto é assuntoso. Não dá para entender certas coisas. Quando nós estudamos a carta de Paulo aos Coríntios, a gente entrou em um assunto a respeito da vida sexual. E eu sei que algumas pessoas ficaram desconfortáveis. E eu já disse naquela oportunidade e repito, eu não vou deixar de falar sobre aquilo que a palavra de Deus fala. Nesse momento eu vou entrar nesse assunto de novo, porque a gente está falando sobre o cuidado com o corpo. O autor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4, vai nos dizer uma coisa muito interessante. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Ele diz assim, olha, Hebreus 13, 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. É evidente que Paulo está falando aos casados. Porque ele está falando de relação sexual, e relação sexual, biblicamente falando, só cabe a um homem e a uma mulher casados. Dentro dessa perspectiva de casamento, o autor de Hebreus nos dá uma orientação para você, homem ou mulher, jovem, que vai crescendo nesse mundo perdido e depravado, achando que dentro de quatro paredes vale tudo. Porque eu ouvia isso, eu ia dizer na minha juventude, mas um pouco mais atrás da minha juventude, vale tudo. Dentro de quatro paredes vale tudo. O autor de Hebreus, inspirado por Deus, na palavra de Deus, vai dizer que não vale tudo. Ele diz que o leito conjugal seja conservado puro. Irmãos e irmãs, leito conjugal não é a cama. Ele não está falando que o lugar que você deita seja puro. Então tá bom, a gente troca de cama porque essa está impura, a gente muda o lençol porque está impuro. Não é disso que ele está falando. Paulo usa uma palavra chamada koite, que dá origem à nossa palavra chamada coito. Então ele está falando sobre a relação sexual. E ele está dizendo, mesmo para um casal casado, legalmente casado, a prática sexual tem que manter um padrão de pureza. O homem precisa respeitar a sua mulher, até mesmo no momento da sua intimidade com ela. E a mulher deve respeitar o seu marido enquanto eles estão no momento de intimidade. Porque independente do que nós estejamos fazendo com os nossos cônjuges, Deus está neste meio.
Então, aquela prática imoral, que muitas vezes os homens crescem vendo em filmes pornográficos, alimentando como é que chama? Uma imaginação, um fetiche, uma fantasia doentia e demoníaca, é obra da carne. Aquilo que você quer fazer com a sua esposa, talvez, e que ela não se submete, larga a mão de ser pecador, porque o leito conjugal deve ser mantido puro. E você pode não ir com a minha cara, mas se você disser que não concorda com a palavra de Deus, irmão, então a minha única resposta para você é: você não é crente, você é simpatizante. Vou voltar para Filipenses. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo diz assim: olha, não importa o que me aconteça, o meu corpo não é meu, eu fui comprado, ele pertence a Deus, e eu viverei ou morrerei para que nesta minha carne o Senhor seja glorificado. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, não importa qual seja o cenário, o ator principal continuará sendo Cristo, sempre foi e sempre será, e ele receberá os aplausos, quer eu seja solto, quer eu seja executado. Aí ele vai dizer que na minha vida o Senhor seja engrandecido. Irmãos e irmãs, se eu viver, viverei para a glória de Deus. Aliás, escrevendo aos Efésios no capítulo 1, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós qual a razão da nossa existência. Eu sei, e a gente podia filosofar aqui. Aliás, é um dos maiores pontos e discussões filosóficas. Qual a razão da vida? Qual a razão da existência humana? A gente nunca chegaria num consenso, numa resposta, porque a vida tem conceitos variados. Nesse nosso mundo, em que nada é verdade absoluta. Mas o apóstolo Paulo, nesta palavra extremamente verdadeira, perfeita, vai nos orientar a respeito do propósito da nossa vida. Vá comigo para Efésios, capítulo 1. A gente já passou, pelo estudo da carta aos Efésios, mas vamos matar a saudade. A partir do versículo 3, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Primeira vez. A qual ele nos deu gratuitamente no amado. Nele nós temos a redenção por meio do seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua segunda vez. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daquele que pertence a Deus, para o louvor da sua glória. Meus irmãos, o resumo desses versículos todos é: o crente vive para a glória de Deus, fomos alcançados para a glória de Deus, Ele nos dá o seu Espírito Santo para a glória de Deus, Ele culmina esta obra na nossa vida, voltando para nos buscar, a fim de que nós sejamos para a sua glória. A razão da existência humana é viver para glorificar a Deus.
Talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem saber a razão da sua vida, tem vivido até hoje sem saber de fato por que veio a este mundo. Deus te colocou neste mundo para que você viva para o louvor da glória dEle, para que no seu corpo, quer na sua vida, quer na sua morte, Deus seja exaltado. Aquele que nos concedeu o fôlego de vida, que soprou sobre as nossas narinas, que fez com que nós deixássemos de ser pó, nos criou para que Ele seja glorificado, que a glória seja dada a Ele, através daquilo que nós somos, de quem nós somos e do que nós fazemos, através do nosso corpo. Se o teu corpo não serve para glorificar a Deus, então você é inútil. Porque a razão da nossa existência é render glória ao nome de Deus. É por isso que esse homem pode dizer assim, olha, quer na minha vida, quer na minha morte, Deus será glorificado. Porque a única razão de eu existir é para que Ele seja glorificado. Então, se Ele me permitir viver mais alguns dias, glória ao nome do Senhor. E se Ele decidir que chegou o final dos meus dias e me levar para a glória, glória ao nome do nosso Deus. O grande problema disso tudo, meus irmãos e irmãs, é que somente alguém pode glorificar a Deus na morte quando vive para a glória de Deus. Quando Paulo diz, quer eu viva, quer eu morra, ele está dizendo assim, olha, eu estou vivendo porque glorifico a Deus, entendi a razão da minha existência, e se eu morrer, já o glorifiquei, a minha morte continuará a glorificá-lo. Agora, alguém que não o glorifica agora, nesse momento, em vida, não poderá glorificá-lo quando morrer. Irmãos e irmãs, nós entramos no céu quando nós, em vida, nos rendemos a Cristo. Nós não passamos a habitar o céu, o paraíso, como você queira chamar, quando nós morremos. A eternidade, tema da conferência de jovens, poucos dias atrás, a eternidade começa agora, quando todos nós abrimos o nosso coração e colocamos a nossa vida nas mãos desse Deus que é eterno. Então não espere loucamente para tentar glorificar a Deus quando você morrer. A coroa de flores, o sepultamento, a cerimônia, por mais bonita que seja, não rende glórias ao nome do Senhor. Porque os mortos não podem louvar a Deus, nos diz a palavra do Senhor. Agora, aquele que está vivo e aquela que está viva, pode hoje decidir, viverei para a glória do meu Deus. Viver para a glória de Deus, palavra do Senhor, eu quero citar 2 exemplos. Salomão, em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte, olha, vamos abrir. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, a parte A, comecinho do versículo 1. Diz assim, para os jovens, jovem querido. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Palavras. Enquanto somos jovens, rendamos a nossa vida ao Senhor e o glorifiquemos com todo o nosso ser. Aí você pode estar dizendo assim, ok, e se eu já passei da juventude? Se eu já estou na terceira idade, por exemplo? A palavra do Senhor também nos dá orientação. Salmista no Salmo 92 vai mostrar algo que eu acho maravilhoso. Salmo 92, do versículo 12 ao versículo 15. O salmista diz o seguinte: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a rocha, e nele não há injustiça.
versículo 14. Mesmo na velhice darão fruto. Não existe etapa da nossa vida em que nós deixemos de render glória ao nome do Senhor, do mais novo ao mais maduro, ao mais experiente. Todos nós devemos viver para que Deus seja glorificado. Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem prudentes, a cuidarem bem das coisas da casa, do seu próprio marido, instruam-nas no caminho do Senhor. Que os homens mais velhos instruam os mais novos a como proceder no trato com a sua esposa, no relacionamento com Deus. Não tem ninguém que não deva viver para a glória do Senhor. Ninguém. A gente está caminhando para o final. Paulo vai nos mostrar a razão dele pensar dessa maneira. Ele diz assim, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu acho que Paulo não era normal. Há algo de muito louco aqui nessas palavras. Não pode ser normal. Ou ele não era normal, ou nós não estamos alinhados a isso aqui. Nós não, porque você pode estar. Ou eu estou distante dessa verdade. Porque Paulo diz o seguinte, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A consciência desse homem era tão transparente, tão clara, a respeito da razão da sua vida, que ele diz, a minha vida é Cristo. Se eu não viver para Cristo, não existe razão na minha existência. É como se ele tivesse verdadeiramente compreendido João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele diz, para mim, a vida é Cristo. E o morrer? O morrer é lucro. É nessa hora que a gente entra em parafuso, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Mas o pensamento cristão devia ser um pouquinho diferente. Não que a gente deva buscar a morte, de jeito nenhum. Mas a gente devia olhar para a morte de uma forma diferente. Eu listei poucos motivos do porquê a gente precisa olhar para a morte de uma forma diferente, seguindo essa teologia, esse raciocínio de Paulo. Primeiro, irmãos e irmãs, a morte é descanso. O apóstolo João, escrevendo em Apocalipse, capítulo 14, versículo 13, vai dizer que aqueles que morrem agora finalmente descansam. Essa vida nos cansa, não cansa não? Trânsito, misericórdia, engarrafamento, Cristo Jesus, conta para pagar. Aquele boleto de 500 mil páginas do que você acabou de comprar, vai terminar com o teu tataraneto pagando. Isso cansa, gente. Isso cansa demais. A morte, a palavra de Deus nos apresenta como descanso. Quer descansar, irmão? Segunda razão, queridos e queridas, a morte é a oportunidade de finalmente nós habitarmos nas mansões celestiais, na morada que Cristo nos preparou. A gente já mencionou João capítulo 14. Terceira razão, Lucas capítulo 23, verso 43. Senhor Jesus, no momento da cruz, tem dois bandidos crucificados ao seu lado, e ele diz para um deles, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A morte é a oportunidade de nós desfrutarmos do paraíso. Por fim, 1 Coríntios capítulo 15, verso 26. A morte é a vitória sobre o nosso último inimigo. E aí o apóstolo Paulo pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? Você foi vencida. Vencida por Cristo. E vencida por cada um de nós. A morte não é o nosso fim. A morte não é o fim para o cristão.
a morte é finalmente estarmos com o nosso Deus face a face. Eu vou encerrar aqui. Acho que eu ainda tinha uns 8 pontos para falar. A gente continua de outra vez, em outra oportunidade. Meu irmão, minha irmã, querido visitante, que nessa noite você, impactado por essas palavras, e não assustado pela minha entonação, entenda a necessidade de viver para a glória de Deus. Talvez você esteja vivendo para satisfazer os seus próprios desejos, para fazer aquilo que o teu coração te inclina a fazer, vivendo em função de si ou vivendo em função de outro ou de outra. Viva para a glória de Deus. Que o seu corpo exista para que Cristo seja engrandecido. E que quando chegar o momento de nós partirmos, todos nós estejamos preparados para habitarmos nas mansões celestiais, vivermos no paraíso, entrarmos no reino de Deus, no céu, e não na condenação eterna. Que o Senhor te abençoe. Fique de pé, nós vamos orar, vamos encerrar. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por cada homem ou mulher que veio até aqui, que ficou até o final. Obrigado por cada um e cada uma que está acompanhando pela internet esta mensagem, este culto que nós prestamos ao Senhor. Obrigado por escancarar a verdade da Tua palavra, que nos mostra o quanto tantas vezes nós estamos distantes do Teu ideal, do Teu propósito para nós. Todos nós, sem exceção, fomos criados para vivermos para o louvor da Tua glória. Fomos criados para alegrar ao Senhor, satisfazer ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor nos conduza a uma mudança, a uma transformação, a um compromisso de vivermos em obediência a Ti, a Tua palavra, a fim de que, quer vivamos, quer morramos, o Senhor receba toda a adoração e a glória. Pai, nos dê palavra durante essa semana. Palavras como a que o Senhor deu ao apóstolo Paulo no meio dessa adversidade, que era um navio naufragando. Nos dê essa palavra para que nós possamos aguardar com essa expectativa ardente e essa esperança tão viva, que nos leva a confiar e a fixar os nossos olhos nesta palavra, além de tudo que nós estivermos a viver, seja qual for a dificuldade. Que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos domine, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e presente de consolação do Espírito Santo, seja conosco, o seu povo aqui reunido e mundo afora espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém.